Cristo brilhe não só através dos nossos lábios, mas também através da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, que possamos em tudo refletir a glória de Deus, que nos tem resgatado, que nos tem tirado cada vez mais e a cada dia, enquanto mortificamos o velho homem, nos despojamos do velho homem, nós temos cada dia mais vivenciado, experimentado o que é ser transportado do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler os versos 4 e 5. Pode nos fazer isso em uma só voz? Evangelho de João, capítulo 1, versos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aqui. Nós vamos orar mais uma vez. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa aplicar em nossas orações a sua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que seja a luz de Cristo refletida através da sua palavra, e não conhecimento humano, intelecto humano natural, pervertido como é a natureza humana sem Deus. Que o Senhor possa fazer a sua luz brilhar em nossas orações. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, Deus, porque Tu és bom. E as tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. Te louvamos, Deus, porque nós que não éramos nada, Senhor, somos amados do Senhor. Somos igreja do Senhor. Igreja que o Senhor levantou, amando-nos, quando nós estávamos ainda em pecado, vivendo alienados acerca de Deus, perdidos em nossos próprios pensamentos. Mas o Senhor, sendo rico em misericórdia e amor para conosco, nos fez compreender qual é a grandeza, qual é a altura, a profundidade, a largura do teu amor. Nos iluminou o coração no entendimento da nossa condição de pecado, do juízo que viria contra os nossos pecados e da oferta em Cristo Jesus, satisfazendo a ira de Deus contra a queda, contra os erros daqueles que o Senhor, então, assim iluminou o coração. O Senhor me viu quando ainda não tinha forma no ventre da minha mãe. O Senhor viu cada um de nós, quando ainda não éramos nada. E o Senhor já havia predestinado todos os nossos dias para o momento no tempo, no momento da nossa história em que nós seríamos iluminados pelo Espírito de Cristo, para compreendermos as virtudes da vida em Cristo. Ó Pai, que tenhamos nós morrido, Senhor, naquela cruz com Cristo, para vivermos a nova vida abundante nele. Que haja nisso, Senhor, contentamento, porque se o Senhor é o nosso pastor, nós não temos falta de mais nada, Pai. Ó Deus, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É um privilégio podermos estar juntos como igreja, é um privilégio podermos aprender da palavra do Senhor, que ela possa fazer sentido em nossas vidas. E o texto que nós lemos do Evangelho de João, nós possamos refletir sobre ele em cada aspecto das nossas vidas. Os pequenos vão sair agora, então eu tinha essa dúvida, mas fui agora informado.
E eu já estou em dívida, porque da última vez que eu preguei também eu esqueci de chamar os pequenos, eles ficaram aqui. Agora, Gal foi mais enfática. Não tinha como agora eu esquecer. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós vivemos num momento, talvez numa época do ano em que a cidade está mais iluminada. Talvez não no contexto atual, comparado com natais anteriores que nós experimentamos, mas um momento mais iluminado da cidade. Eu não tenho muito hábito de enfeitar a casa, mas Lucas gosta muito das luzinhas, e a gente colocou umas luzinhas coloridas lá na varanda também, e a gente vê ao horizonte da varanda do nosso apartamento outras casas muito iluminadas, prédios inteiros bem iluminados, piscando, coloridos. Essa talvez seja a maior claridade que a mão do homem possa realizar, trazendo lâmpadas e iluminando as suas casas para refletir, ainda que por migalhas, ainda que por apenas simbolismos, aquilo que é a luz verdadeira do Natal que ilumina o coração do homem todo, inteiro, integral. O Evangelho de João, ele possui uma maneira muito particular de contar a profundidade teológica daquilo que foi a missão de Cristo sobre a terra. E esse pequeno trecho dos dois versos, o verso 4 e o verso 5, ele faz parte de um prólogo, de uma introdução belíssima que João faz do seu evangelho, nos 18 primeiros versos, onde ele vai contar toda a trajetória do verbo que encarnou, que se fez carne, sobre o ministério de João Batista, de anunciar aquele que era a luz dos homens. Então, os versos 4 e 5 trazem apenas uma pequena partícula deste prólogo tão bonito, que começa dizendo que no princípio era o verbo, refletindo um pouco daquele princípio da criação com Deus. Ele estava desde o princípio, ele era o verbo, ele era a palavra de Deus, ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. Então João vai construindo esse prólogo desses 18 primeiros versos do capítulo 1, usando de um paralelismo tradicional da poesia hebraica, e então ele vai, dentro dessa prosa ritmada, ele vai contando um pouco de como a palavra, de como o verbo que estava junto com Deus desde o princípio da criação, desde quando as coisas foram firmadas e formadas, ele entrou na tangibilidade do tempo, ele fez parte da história, ele tomou carne, ele tabernaculou, ele habitou entre nós, o Filho de Deus enviado ao mundo, para se tornar o Jesus histórico, mas também para se tornar o Salvador da igreja, o Salvador da minha vida, o Salvador da vida de todo aquele que o Senhor então iluminou o coração para compreender a manifestação da glória de Deus na singularidade da redenção promovida pela obra de Cristo naquela cruz, na sua vida e consumada naquela cruz. João então vai focalizar toda a revelação de Deus através de Cristo Jesus, sendo Ele Deus. Ele vai falar, diferentemente de todos os outros evangelhos, ele vai revelar claramente Cristo como Deus. Cristo, inclusive, falando sobre si mesmo como um eu sou a luz do mundo. Os evangelhos, eles vão trazer muitas coisas que a gente não vai encontrar no evangelho de João. As narrativas das parábolas, por exemplo, e muito em especial o ministério de Jesus ali na região da Galileia, como ele percorreu aquela cidade. João vai focalizar muito mais nas muitas idas de Cristo a Jerusalém, seu ministério na região da Judéia, algumas orações e momentos muito particulares com mestres ou autoridades daquele tempo, como um encontro, por exemplo, com Nicodemos. João, ele focaliza toda a sua atenção no fato de Cristo ser o Filho de Deus. João, no capítulo 20, versos 30 e 31, ele vai declarar qual é o objetivo do seu evangelho. Ele vai dizer que foi escrito com a esperança de se criar nos leitores a convicção de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que a vida viesse
através dele, na fé nele. De acordo com a tradição cristã, João teria escrito esse evangelho nos últimos anos da sua vida, antes de ser exilado em Patmos, enquanto ainda estava em Éfeso. E possivelmente esse evangelho ele seria o mais tardio, inclusive mais tardio do que algumas epístolas de Paulo. Então João teria contato não só com os sinóticos, não só com os outros evangelhos, assim também como muitos dos escritos de Paulo. Então ele concede de uma maneira muito bela e muito profunda, exprimir a profundidade, exprimir a profunda pessoa de Cristo, colocada aqui como o centro, o elemento central da história da redenção. Uma manifestação clara, um desabrochar daquilo que estava sendo anunciado ao longo de todo o Velho Testamento, e agora aqui em Cristo, desabrochado, desembrulhado, revelada o plano de redenção de Deus para a nossa vida, para a nossa história. Mesmo um discípulo humilde tira riquezas do Evangelho de João, assim também como alguém mais maduro na sua vida, na sua caminhada cristã. Esse é um Evangelho profundo, tanto quanto objetivo e claro. A vida estava nele, disse João, e a vida era a luz dos homens. No capítulo 8, verso 12, João vai dizer: então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum, andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui João pré-anuncia, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vida e luz são símbolos de muitas religiões, são símbolos de muitas tradições. A própria sabedoria da filosofia grega, ela estava associada com vida e com luz, assim também como muitos dos escritos judaicos associavam a vida à luz, ou a luz à vida. A vida estava nele, não simplesmente através dele, mas a vida, assim como a palavra, o Logos, comunicava a luz, o conhecimento de Deus aos homens, revelava o conhecimento de Deus aos homens, revelava Deus e o seu plano aos homens. Um plano pactual, desenhado desde a fundação do mundo. Um plano pactual revelado ali ao homem quando ele cai, em que viria da descendência da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente, restaurando a comunhão, restaurando o relacionamento do homem com Deus, quebrado por causa do pecado. O plano estava então revelado na vida de Cristo Jesus, na vinda de Cristo Jesus. Se até aqui João havia ensinado os 2 primeiros versos, os 3 primeiros versos, de todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus, pelo Logos de Deus, Jesus agora também, ele atribui a própria preservação dessa criação. A vida estava nele, a vida estava pelo seu agir, sob a sua autoridade. A vida estava nele, não somente através dele, e a vida era a luz dos homens. A palavra de Deus não apenas é a fonte de vida para toda a sua criação, mas é o poder gerador da vida, sustentador da vida e de toda a criação de Deus. Para dizer que o poder da palavra de Deus para dizer que o poder de Deus em sua palavra não apareceu simplesmente e subitamente para criar e depois desapareceu, não. O poder de Deus, o poder gerador de vida, é o mesmo poder que preserva a vida, que sustenta a vida, que nos mantém de pé, que nos faz levantar. É pela graça de Deus que temos o ar que respiramos. É pelo poder de Deus que compreendemos, que raciocinamos, que vivemos. Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17. Falando sobre Cristo, diz que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Este é Cristo, esse é o primogênito de toda a criação. Este é o Deus eterno, a palavra eterna de Deus que se manifestou,
te tabernaculou, te deixou a sua glória e se fez homem como um de nós. Se alimentou como um de nós, teve cansaço, sede como um de nós, se humilhou, tomando a nossa forma e as nossas limitações naturais. Essa luz flui para nós da palavra de Deus. A luz de Deus, ela é manifestada como uma fonte através da palavra do Logos de Cristo Jesus. Ele é para nós ainda como um espelho pelo qual nós vemos refletida a própria divindade de Deus. Em Cristo Jesus, em seu ministério, em sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, nós vemos refletido os atributos de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Cristo vem afirmar ser Ele ainda a luz do mundo e a vida. Em João 8, verso 12, ele diz de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. No capítulo 11, verso 25, ele diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Como muitas vezes nós, crendo de razão ou crendo de religião, não cremos de fato. E tememos tanto quem pode matar o nosso corpo. Tememos tantas coisas nessa vida, neste tempo, não crendo que, ainda que mortos, estamos destinados a uma vida eterna com Deus. Se Deus não nos der a sorte de crescermos, de vermos os nossos filhos e netos, Deus nos dará uma sorte ainda mais gloriosa de estarmos com Ele, na sua presença. E já nos dá a igreja aqui reunida a certeza da eternidade na sua presença. Vida em abundância com Deus, ainda que morra, viverá. Também em sua primeira epístola, João nos ensina que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aqui, no capítulo 4, do verso 1, o evangelista vem afirmar que Jesus compartilhava da mesma luz do Pai. Ele nos diz que o verbo era Deus e que este verbo que assumiu a forma humana de Jesus Cristo era a luz dos homens. Quando em sua transfiguração, lá em Mateus, no capítulo 7, dos versos 1 até o verso 13, ele trata sobre como Jesus sobe com alguns dos seus discípulos ao monte, como ele é transfigurado, ali lhe aparecem as figuras, as autoridades proféticas e da lei, em Moisés e Elias ali representados, Cristo então transfigurado, iluminado, transmitindo da sua glória através de um corpo quase que glorificado ali, porque ele está resplandecendo a glória de Deus, mostrando a luz da sua natureza divina. Jesus irradiou de si mesmo a glória de Deus, a glória da sua divindade. Luz e trevas são antíteses importantes e didáticas nas Escrituras. A luz frequentemente ela é usada para descrever a Deus como uma metáfora da iluminação do Espírito Santo, em grande parte, enquanto as trevas normalmente são usadas para tratar da nossa cegueira espiritual. No Salmo 107:10, nós vemos um reflexo disso, também em João 3:19, mas essas trevas aqui colocadas, e João coloca isso com muita ênfase, com muita verdade, as trevas não podem reprimir a glória de Deus em Jesus Cristo, porque as trevas nunca vencem a luz. Verso 5, volta seus olhos no texto comigo. João vai dizer que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu gosto menos da tradução do prevaleceram contra ela que nós temos na Almeida, Revista Atualizada, que normalmente é a Bíblia, a linguagem comum que a gente utiliza na igreja. Eu gosto talvez um pouco mais, acho que traz mais o sentido da palavra, o texto que nós lemos da NVI, quando fala que as trevas não a derrotaram, porque a expressão aqui, ela traz uma força no sentido de que as trevas não conseguem alcançar a luz, não conseguem derrotar a luz, não conseguem superar a luz. O que João quer dizer é que nele estava a vida, que
a luz resplandece nas trevas e as trevas não podem vencê-la. As trevas não podem alcançá-la, as trevas não podem superá-la. Em Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No princípio, a terra estava sem forma e vazia. A palavra de Deus ecoou em meio àquela terra sem forma e vazia. Não havia nada. O nada obedece e passa a haver luz. No princípio, cada um de nós vivíamos sem luz. Vivíamos talvez sem forma em nossas vidas. Vivíamos talvez vazios de Deus. Até que Deus disse que haja luz em seus corações. Que haja luz em suas vidas. Que haja vida através dessa luz. Embora as trevas do pecado não obscureçam a glória de Deus, alguns homens não compreendem, não alcançam a luz, não alcançam a verdade de quem Cristo é. E estão muito envolvidos nas coisas desta vida, da sua natureza, das coisas que acontecem à sua volta, estão tão pouco interessados nas coisas que Deus tem revelado do céu para as nossas vidas. Não é algo que seja característico apenas da nossa sociedade. Esse apego e firmeza aos rudimentos do mundo é algo que acontece desde a promessa de que poderíamos ser como deuses. Em João capítulo 3, no verso 19, nós aprendemos que, e o julgamento é este, escreve João, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. E é curioso que, enquanto muitas vezes a gente pensa que amar mais as trevas do que a luz seja simplesmente viver uma vida em prostituição, em luxúria, em lascívia, na verdade, amar mais as trevas do que a luz pode ser apenas a sua vida religiosa. Estão mais apegados à triste cegueira de uma religião infrutífera do que ao próprio Cristo, para quem toda a Escritura aponta. Os homens são agora muito diferentes do seu primeiro estado. Nós somos muito diferentes do estado no qual o homem foi criado por Deus. Quando era reto, quando era justo diante de Deus, quando andava com Deus no paraíso de Deus. Suas mentes, nossas mentes, ali representadas em Adão e Eva, eram brilhantes em todos os seus aspectos. Agora nós nos achamos mergulhados nas sombras dos nossos pecados, corrompido por causa da nossa natureza corrompida, da nossa natureza depravada. Ela não deprava apenas a nossa intenção do coração, mas os nossos próprios raciocínios, e mesmo aqueles mais eruditos, mais cheios de conhecimentos, não passam de absolutamente pó, diante da grandiosidade de Deus e da sua revelação. Somos sem iluminação do Espírito de Cristo, cegos, e o nosso entendimento totalmente mergulhados em trevas. Por isso, nós precisamos da luz de Deus para compreendermos a vida que há em Cristo Jesus, para compreendermos o que é de fato um Natal, o que é de fato Deus se esvaziando de sua autoridade, de sua glória, e se fazendo humano, se colocando nas mãos de homens pecadores. Homens pecadores que odeiam tanto a Deus, que o que fazem com Deus humano, Deus homem, o crucificam, o mata. O nosso coração depravado, a nossa natureza corrompida, odeia tanto a Deus, por mais que a gente não perceba, por mais que a gente talvez nem acredite, que se Deus fosse posto em nossas mãos, e nós, sem o Espírito de Deus, agíssemos pela nossa própria natureza, o nosso desejo seria acabar com Deus, matar a Deus. Ou como a filosofia moderna propõe, crer que Deus já está morto. Então não precisamos mais
prestar contas dos nossos atos, e então podemos fazer a nossa própria religião, se assim acharmos convenientes, ou vivermos sem ela. Mas Deus perdeu não só o seu poder, como ele já nem existe. Qualquer sombra de conhecimento humano é, quando separado de Deus, sem valor e apenas vaidade. É como correr atrás do vento. Tão depravada é a nossa situação intelectual, que a expressão usada aqui não é apenas sombras, não é apenas uma penumbra, mas é que o nosso intelecto, a nossa mente está em trevas. A ausência total da luz. Quando lemos as Escrituras, nós podemos nos tornar excessivamente preocupados com os detalhes e a complexidade de suas exigências, a ponto de esquecermos que toda a Escritura aponta para Cristo. Por isso que eu falei que andar em trevas não é simplesmente andar de forma corrupta ou depravada em meio à sociedade, mas muitas vezes andamos em trevas dentro da igreja. Muitas vezes andamos em trevas agarrados com as Escrituras, agarrados com a letra da lei, e não com a verdade do Espírito que aponta para a graça de Deus em Cristo Jesus. No capítulo 8 de João, os versos 12 a 19, abre a Bíblia comigo. Cristo revela as trevas do coração dos religiosos do seu tempo. A partir do verso 12, escreve João: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. É curioso que nesta ocasião, os fariseus, eles rejeitam Jesus, rejeitam o testemunho de Cristo a respeito de si mesmo, quando ele diz que ele é a luz do mundo, porque diziam que faltava a segunda testemunha, exigida pela lei. Eles conheciam a lei, eles estavam pegados à lei. E na lei dizia que se o testemunho seria verdadeiro, se houvesse alguém junto para apoiar. Senão não valia. E ele vai dizer que o testemunho de Cristo não é verdadeiro, porque ninguém participa, ninguém não pode testemunhar daquilo que ele está dizendo. E Jesus diz: vocês não compreendem. Vocês não compreendem a veracidade do meu testemunho, porque vocês não me conhecem e não conhecem a Deus. Aqueles fariseus conheciam a lei, conheciam as regras, conheciam os rituais, conheciam todos os rudimentos da religiosidade que apontava para o Messias, mas não puderam reconhecer o Messias, porque embora tivessem a religião, o seu coração estava cheio de trevas, e não havia a luz genuína que manifestou a verdade de Cristo para pessoas tão simples como pescadores, e os fez apóstolos, pais da igreja, rejeitando aqueles homens tão eruditos, tão conhecedores da história, tão conhecedores da letra, sem luz para compreender para onde ela apontava. Os fariseus não alcançaram este conhecimento porque não conheciam o Pai. Estavam tão preocupados com os detalhes da lei que não podiam compreendê-la. As trevas dos nossos pensamentos nunca poderão alcançar a luz, por mais que nós conheçamos os conhecimentos desse mundo. Por mais que nós nos dediquemos ao intelecto
desta geração. Por mais que saibamos de filosofia, de ciência, física, matemática, por mais que conheçamos do que os planetas são feitos, nós nunca vamos nos chegar a Deus se Cristo não for revelado a nós pelo poder do Espírito Santo que ilumina o coração daquele a quem o Senhor preparou para a redenção. Não há nenhum conhecimento humano, nem mesmo conhecimento teológico das Escrituras, que nos faça mais amáveis diante de Deus, que nos leve para Deus, que nos dirija para Deus, se Ele não o fizer em nós, por meio da obra de Cristo Jesus. Pois, uma vez que o homem, sem a luz de Cristo, e que vive alienado de Deus, e apesar de sua aparente capacidade intelectual, ele não pode se dirigir a Deus. Ele não pode se achegar a Deus, ele não traz qualquer esperança de salvação em seu conhecimento mundano e humano. Pois para isto, ele é totalmente dependente da obra de Deus em Cristo Jesus. O plano de redenção, a luz do mundo, que tabernaculou, que habitou entre nós, é necessário para a nossa salvação. A razão natural jamais guiará os homens a Cristo, porque são trevas, antes de tudo, morais. Não tem condições. A nossa razão natural, elas estão corrompidas por causa das trevas morais do qual os nossos corações estão mergulhados. E sem que essa natureza corrompida e depravada seja transformada, sem que ela seja transformada, nós não podemos refletir o caráter de Cristo, nós não podemos compreender e viver as Escrituras, porque precisamos ser regenerados por ela. Primeiro a João, convido você a abrir sua Bíblia comigo, lá na Epístola de João, primeira Epístola de João, no capítulo 1. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Diz a palavra de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 1. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos esta: de Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler esse texto com calma. A mensagem que João anuncia aqui é que Deus é luz e não há nele treva. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Se dizemos ser de igreja, mas continuamos agindo como se não fôssemos, continuamos pensando como se não fôssemos, continuamos buscando as coisas desse mundo como se não fôssemos, nós estamos enganando a nós mesmos. Estamos fazendo da verdade de Deus uma mentira e não estamos praticando a verdade. Se, porém, andarmos conforme as Escrituras, se pensarmos conforme as Escrituras, se vivermos e cada decisão nossa for baseada não no nosso desejo natural, mas em refletirmos a glória de Deus, se aquilo que nós buscamos para a nossa família não for os tesouros desse mundo, em vez disso, for a glória de Deus, for refletir o caráter de Deus, se aquilo que buscamos nos nossos relacionamentos não for simplesmente uma busca por satisfação de prazeres naturais, mas for a glória de Deus, o reflexo de Cristo, andamos na luz. Andamos na luz e Jesus Cristo nos alimentará, nos sustentará, nos preservará, perdoando os nossos pecados. E manteremos comunhão uns com os outros. E viveremos simplesmente
pela graça e não pela força do nosso intelecto, pela força do nosso braço, mas conscientes da nossa humildade, da nossa humilhação, da nossa depravação, e nos colocaremos assim diante de Deus, confessando os nossos pecados, crendo em sua fidelidade e em sua justiça satisfeita em Cristo Jesus. A luz que veio ao mundo, a luz que ilumina os homens, a luz que se fez carne, nos revela aquilo que nós somos diante da luz. Se para alguns a luz incomoda tanto que é melhor viver nas trevas, para outros, a luz mostra a real condição das suas vidas e nos faz desejar uma vida guiada por essa luz. Precisamos sim, por causa da luz de Cristo, pedir perdão pelos nossos pecados, nos arrepender da nossa velha vida, nos arrepender de atitudes nossas que não são convergentes com aquilo que dizemos ser em Cristo. Mas precisamos também, através dessa luz, crer profundamente de que não há pecado em nossas vidas que não possa ser coberto pela graça de Deus, pelo sangue de Cristo, através do seu sacrifício naquela cruz. João, então, atribui a Cristo dois poderes importantes nesse pequeno trecho, dos versos 4 e 5 que lemos do primeiro capítulo. O primeiro, manifestado na arquitetura e ordem da criação, de como esse Deus maravilhoso em Cristo Jesus deu vida à criação, de Jesus como eterna palavra de Deus, e por meio dele tudo foi criado, tudo veio a existir, pela ação do seu poder todas as vidas vieram a existir, e por ele são então preservadas sobre a terra. O homem que foi então criado pelo poder de Cristo, por ele foi dotado de entendimento, mas uma vez que o seu entendimento foi obscurecido por causa da sua rebeldia, não pode mais conduzi-lo a Deus, e por isso precisamos ser iluminados por Cristo Jesus. Cumpre então a Cristo o poder de assumir a função de mediador e por sua luz renovar o homem perdido através da regeneração. Sim, quando João fala sobre Cristo ser a luz, quando fala que ele era o verbo desde o princípio, ele aponta para a criação, mas ele também pré-anuncia todo o contexto do seu evangelho que viria a partir daqui, onde ele fará a distinção entre os verdadeiros filhos de Deus e aqueles que não são os verdadeiros filhos de Deus, sendo tais características reflexos daquilo que o Senhor vem realizando em nossas vidas através da obra da sua cruz, da sua vida em nós. Se é na cruz de Cristo, os nossos pecados, ou a condenação para com os nossos pecados, o juízo de Deus foi satisfeito por meio do derramamento do sangue de Cristo Jesus, em lugar do nosso. A vida de Cristo é a régua, é o modelo sobre o qual nós precisamos compreender através da luz do Espírito de Cristo, que passa a habitar em nós, o quanto precisamos ser moldados para vivermos a vida de Cristo, para refletirmos a vida de Cristo, para buscarmos a vida de Cristo. E isso é manifestado segundo o próprio João, na maneira como nós nos relacionamos. Nisso conhecerão que são filhos de Deus, se amardes uns aos outros. Se vivermos a luz de Cristo em todos os nossos relacionamentos, em nossa igreja, em nossa família. A tradição não aponta o Natal para a família por acaso. É porque a transformação vertical, a transformação do nosso coração iluminado pela luz de Cristo, ela é refletida na maneira como nós manifestamos essa luz em nossos relacionamentos, em nossa vida, no lugar onde nós estamos colocados e quanto que Cristo é refletido em nós. A luz é a revelação que as pessoas podem receber em fé ativa para a salvação. A vida é o seu antegozo e está tanto relacionada à criação, a vida na criação, como também a vida na salvação. A luz é a revelação que as pessoas podem receber em fé para a salvação. A vida é o efeito que a luz produz. Se atentarmos para a nossa vida, se refletirmos sobre a maneira como temos vivido, sobre quais são as nossas prioridades, sobre quais as reflexões que temos trazido até aqui, sobre o ano que nós tivemos, ou o ano que queremos ter.
O quanto que os nossos desejos e a nossa vida têm refletido a Cristo. O quanto que as coisas e os rudimentos e os contextos desse mundo têm trazido ou não contentamento ao nosso coração. O quanto que a nossa esperança está depositada nas coisas dessa vida, nas pessoas, nos governos, nas autoridades deste tempo, e não no Rei que reina eternamente. Isaías vinha triste de um funeral. O rei havia morrido. Um governante que havia destruído altares a deuses estranhos havia morrido. Alguém que havia feito uma reforma religiosa naquela nação havia morrido. Deus dá a ele uma visão de Cristo sentado no alto e sublime trono, para mostrar que o rei vive e vive eternamente e está sempre no controle de todas as coisas. Esse rei se fez carne. Esse rei habitou entre nós, cheio de glória, cheio de graça. E essa glória e essa graça foi manifestada em vários aspectos da sua vida, como narra o Evangelho. A luz é a revelação da palavra de Deus aos nossos corações. Enquanto nós lemos as Escrituras e estudamos as verdades reveladas de Deus na sua palavra, nós dependemos da luz do Espírito de Cristo para compreendermos de forma genuína para a salvação. Ou então virará apenas religiosidade, ou razões para debates teológicos, ou o que quer que seja. A luz que ilumina o coração do crente, do eleito de Deus, é uma luz que muda a sua vida, e não a sua linguagem. É uma luz que muda a sua maneira de pensar, e não apenas coloca você aqui na igreja de olhinho fechado, mão para cima e louvando. Se isso não for vida, se isso não for verdade, é porque não fomos genuinamente iluminados. Nós precisamos de ter a consciência do quanto somos totalmente dependentes de Deus, para compreendermos as verdades das Escrituras, para refletirmos sobre as verdades das Escrituras, para vivermos a verdade das Escrituras. Ou então vamos continuar andando nas trevas que o velho homem sempre andou, sem Deus, alienados acerca da verdade e da luz. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos de fato compreender. Não interessa se Cristo nasceu no dia 24, se a gente comemora que a gente está no ano 2020 depois de Cristo, mas é do dia 31, é diferente do dia 24, que é diferente do contexto em que talvez Cristo tenha nascido. O que interessa é que ele veio ao mundo, que ele se fez carne, que ele viveu uma vida que nós não tínhamos condições de viver, porque nós estamos totalmente corrompidos pelos nossos pecados, e a vida dele tornou aquele homem Deus, o justo sacrifício capaz de nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Por isso não nos apeguemos aos rudimentos desse mundo, quando a graça de Deus está revelada em poder e glória, na simplicidade da pregação do Evangelho. E uma vez que compreendemos que pela luz de Cristo, ele veio ao mundo, ele é a redenção, ele é a revelação de todas as Escrituras. Tudo apontava para ele. Tudo convergiu para o momento em que ele haveria de nascer e morrer como o plano de Deus para restaurar a sua igreja. Que nós possamos então, passemos a ser sal e luz em meio a essa geração perdida e pervertida, vivendo de um modo diferente, porque somos um povo diferente, separados para viver de um modo conforme aquilo que temos aprendido em sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa fazer com que o Natal seja mais do que uma ceia, fazer com que o Natal seja uma vida em Cristo Jesus, uma vida genuína, uma vida verdadeira e que aponta para algo que vai muito além desta carne, deste tempo, dos rudimentos desse mundo, mas que aponta para a vida eterna
que haveremos de estar com Deus. Apocalipse narra Jerusalém, a cidade, a nova Jerusalém, como uma luz que ilumina todo o mundo. Que busquemos a glória, o nosso tesouro nos céus e não nesta terra. As luzes de Natal não podem iluminar como a luz de Cristo pode iluminar o coração do homem. Que vivamos a verdade do verdadeiro evangelho e não a mentira da religião, e não a mentira da paz interior, e não a mentira de que o homem pode encontrar alguma bondade nele mesmo, porque não pode, se não for iluminado pelo Espírito Santo de Deus, e se não formos nós, igreja, a luz a anunciar o evangelho de Cristo, nós vamos estar vivendo em trevas, e não em conformidade com aquilo que fomos chamados para ser. Um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O que temos proclamado com as nossas vidas? Se refletimos, o que nós temos refletido? As nossas decisões apontam para quê? Para onde? Para o nosso intelecto, para a nossa erudição? Para o nosso status? Para o nosso trabalho? Não, tudo que nós temos é Cristo. E tudo que temos para oferecer é Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e aplique a sua palavra aos nossos corações.